Oi, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei a hora que vocês estão assistindo. O meu nome é Lígia Cordeiro de Araújo, eu sou aluna de Biotecnologia na UFPB no primeiro período e eu vou apresentar uma aula da matéria de Química Geral sobre temperatura e velocidade, mecanismos de reação e catálise. Então, vamos começar. Bom, como eu falei, o meu tema ele é temperatura e velocidade, mecanismos de reação e catálise, e o professor da matéria é o professor Luiz César Rodrigues. Então vamos começar. Os temas que vão ser abordados nessa aula, o primeiro é a relação entre temperatura e velocidade, que eu vou explicar o que elas têm a ver, por que elas são interdependentes, o que cada uma pode fazer para ajudar o outro. A segunda é a regra de Van't Hoff, que Van't Hoff foi um pesquisador que ajudou muito para os estudos relacionados à cinética química e os resultados que ele chegou são de extrema importância, então eu não poderia deixar de abordar aqui e são temáticas bem interessantes. O terceiro é mecanismos de reação, o que são e a utilidade dos mecanismos de reação. O quarto é o que é catálise, e vou adiantando que catálise é um tipo de reação, mas aí a gente vai entender direitinho a especificidade dela. Vou explicar também o que são catalisadores, porque não tem como você entender catálise sem saber o que é um catalisador, e também vou falar um pouco sobre os tipos de catálise, que já vou adiantando que são 3 tipos diferentes e cada um tem suas especificidades. Bom, o primeiro tema que eu vou falar, como vocês já tinham visto, é sobre a relação entre temperatura e velocidade. Então, a relação básica delas é que elas são diretamente proporcionais. Ou seja, se uma está aumentando, a outra está aumentando. Se uma está diminuindo, a outra está diminuindo. Então, para aumentar a temperatura, quando a temperatura aumenta, a velocidade de uma reação também aumenta. E qual é a importância disso, né? Para que eu vou usar isso? Bom, um exemplo que eu separei aqui foi para reduzir o tempo de decomposição de um alimento. Por exemplo, você diminui a temperatura dele e aí o tempo de decomposição dele também diminui. Ou seja, ele vai demorar mais tempo para se decompor. E como é que isso ocorre? Por que isso acontece? Por que quando aumenta a temperatura, aumenta a velocidade de uma reação? Bom, porque para uma reação ocorrer, é necessário que haja uma agitação das moléculas envolvidas naquela reação. Então, se não há o impulso necessário para a ocorrência de uma reação, as moléculas que estão envolvidas nela não vão chocar, elas não vão interagir. Ou seja, não vai ter uma reação. Então, para que ocorra a interação entre as moléculas, é necessário que haja alguma coisa que ative essa agitação. E um modo de ativar essa agitação é a temperatura. Por quê? Porque quando a temperatura é elevada, as moléculas elas entram em um grau de agitação maior. Isso a gente sabe, porque quando uma molécula está em estado gasoso, por exemplo, as moléculas dela ficam mais dispersas, elas ficam em movimento. Então, se você aumenta a temperatura, o movimento daquela molécula vai aumentar também, e aí a energia de ativação daquelas moléculas vai diminuir, e aí a reação vai ocorrer numa velocidade vai ocorrer numa velocidade maior, ou seja, vai ocorrer mais rápido. Bom, vou falar agora um pouquinho sobre a regra de Van't Hoff. Van't Hoff, ele estava fazendo ali as pesquisas dele, e ele chegou ao resultado de que se você aumentar 10 graus de uma reação, da temperatura de uma reação, a sua velocidade é dobrada, ou seja, ela vai acontecer 2 vezes mais rápido. E aqui eu separei um exemplo. Por exemplo, vamos pegar uma reação que está acontecendo a 5 graus Celsius, na sua forma natural. Quando você eleva 10 graus Celsius dessa reação, a velocidade dela vai se tornar V2. A velocidade dela era V e ela vai se tornar V2 porque ela vai acontecer 2 vezes mais rápido. Aqui embaixo eu comentei a informação de destaque, foi um erro da programação do slide, perdão por isso.
Agora eu vou falar sobre os mecanismos de reação. Primeiro, o que são os mecanismos de reação? Os mecanismos de reação são basicamente as trajetórias que uma reação precisa percorrer para que ela aconteça. Então, o caminho que vai levar do início da reação até o fim dela. E eu separei alguns exemplos. O primeiro exemplo é a ruptura de ligações, que é quando você rompe uma ligação para formar compostos com propriedades diferentes, que no caso, por exemplo, a ressonância, né? Então você tem que mostrar ali todos os passos, desde a ruptura até a formação daquela nova molécula com diferentes propriedades. Então você precisa mostrar todo o caminho. Então o mecanismo de reação são os caminhos que levam até a construção daquela nova molécula. Outro mecanismo de reação, um exemplo, é o efeito dos catalisadores. Então, eu ainda não expliquei o que são catalisadores e vocês vão entender daqui a pouquinho, mas para você entender a ação de um catalisador dentro de uma reação, você precisa ver os passos que aquele catalisador realizou naquela reação. Então, também é um exemplo de mecanismo de reação. E outro exemplo é a formação de novas ligações, porque também, para você entender a formação de novas ligações, você precisa também entender aquela trajetória para que essas ligações fossem formadas. Então, as reações elas são subdivididas em dois tipos. As elementares, que ocorrem em apenas uma etapa, ou seja, a trajetória dela é única, não tem nada mais do que isso. E as compostas, que ocorrem em mais de uma etapa. As compostas, elas são primeiro feitas por uma etapa rápida e depois uma etapa lenta. E essa etapa lenta é a que determina a velocidade da reação. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre catálise. O que é catálise, né? Catálise é basicamente a reação que ocorre com o uso de um catalisador. Então, é quando você tem uma reação lá que ocorre no tempo X e você usa um catalisador para acelerar aquela reação. Então, o catalisador é o que? Ele é uma espécie química que pode ser tanto natural como artificial, que aumenta a velocidade de reação a partir da redução da energia de ativação dos compostos envolvidos nela. Então, se você reduz a energia de ativação dos reagentes, por exemplo, os produtos vão surgir mais rápido. Então, é basicamente isso. Um catalisador, ele reduz a energia de ativação das moléculas para que a velocidade da reação seja aumentada. Os catalisadores, eles não alteram nada da reação. A única coisa que eles alteram da reação é a velocidade, mas eles não alteram a composição, a quantidade, nem nada disso. O peso, a massa, enfim, eles não alteram nada a reação além da velocidade. E existem 3 tipos de catálise. A primeira catálise o primeiro tipo de catálise que eu vou falar aqui é a catálise homogênea. E o que é a catálise homogênea? É quando o catalisador e os reagentes estão em uma única fase. E o que é a fase? A fase é basicamente o estado que ela está. O estado sólido, líquido ou gasoso. Então, quando o catalisador é sólido e os reagentes também estão em estado sólido, é uma reação homogênea. Já a reação heterogênea, que pelo nome você já dá para entender se é homogênea quando estão ambos catalisadores e reagentes numa única fase. A heterogênea, por sua vez, é quando o catalisador e os reagentes estão em fases diferentes. Ou seja, quando o catalisador, por exemplo, está no estado gasoso, no estado sólido e os reagentes estão no estado gasoso, por exemplo. Então, você tem ali um heterogêneo, porque elas estão em diferentes estados da matéria, em diferentes fases. E a enzimática é quando as enzimas, elas agem como catalisadores. Isso acontece muito nas reações feitas no corpo humano, tá? Geralmente as reações do corpo humano são feitas sim por intermédio de uma enzima e a maioria das reações
do corpo humano são catálises enzimáticas. Os catalisadores, eles podem... Existem outros fatores que podem também alterar a velocidade de uma reação, e um deles que foi abordado aqui foi a temperatura, mas também pode ser a pressão, a superfície de contato, né? Que todos esses também alteram a energia de ativação. Na verdade, a superfície de contato não altera a energia de ativação, né? Ele é diferente porque a superfície de contato, ela aumenta a superfície que de contato mesmo entre os reagentes. Então, quando uma superfície ela é reduzida pela metade, por exemplo, existem mais espaços para que aquele reagente entre em contato com o outro e que a reação ocorra. Então, catálise basicamente é isso. E foi bem resumido, né? Então chegamos ao fim da apresentação. Foi uma coisa bem resumida, bem sucinta, para que vocês pudessem entender com excelência. Não quis estender muito nos outros conteúdos, nada muito a fundo. Então, muito obrigada por assistirem. E é isso. Fiquei com um videozinho aí, eu vou botar um videozinho de resumo para caso vocês ainda tiverem com alguma dúvida. E é isso, muito obrigada por assistirem. Tchau, tchau!